Bom dia, boa tarde, então, né, pessoal? Primeiro, eu queria pedir desculpas pela a mudança de, de horário, né? Ontem tive alguns problemas, então eu acabei marcando para hoje, para a gente ter essa conversa, mas eu acredito que vai ser uma conversa bem breve. Se não for breve também, eu corto ela e falo um pouquinho mais para frente, né? Após esse horário que a gente tem, vocês têm alguma outra atividade síncrona agendada ou não? Tá. Mas se passar, vai ser bem pouco, tá? A ideia não é essa, até porque eu tenho mais 6 aulas síncronas hoje à noite, então vou tentar economizar minha voz, né, para de tarde e noite, que complica, né, um pouco. Mas vamos lá. Então, vocês deram uma lida lá na 5419, especificamente na parte 2 dela, onde tá descrevendo um pouco sobre avaliação de risco, certo? A ideia de passar isso para vocês, primeiro, é para vocês terem esse contato com a norma, né? Ah, para vocês terem ciência de que ela existe, né? E essa é uma norma, se eu não me engano, uma das mais recentes de instalações elétricas como um todo. Ela foi revisada, acho que foi revisada no processo aí de 3, 4 anos, eles ficaram revisando, e com participação de diversas pessoas, em diversas áreas, e ela foi publicada em 2015, né? Então, foram inseridas diversos outros fatores, né? Que tornaram essa questão de, de, de implementação de uma SPDA um pouco mais complexa do que ela era. Antigamente, na norma anterior, também o nome ela segue o mesmo, né, 5419, só que ela era uma versão anterior, não vou me lembrar o ano, mas era na década de 90, né, a 90 ou 2003, uma coisa assim. Faz um tempinho, era na época que eu era jovem, né? Então, para vocês verem como faz tempo. Eu tinha a idade de vocês quando saiu, mais ou menos, para vocês verem, faz tempo. Então, então a ideia é passar uma ideia geral do que se deve levar em consideração em quando a gente trabalha com esse tipo de projeto, né, ou com esse tipo de implementação, né? Não vou falar todos os termos, até porque se fosse falar, a gente precisaria de várias aulas para a gente tratar somente dessa norma, eu acho que não é o nosso foco aqui, tá? Então, basicamente, para a gente lembrar de coisas que a gente já falou, a gente viu que que foram definidos o tipo de dano, né, a fonte de dano, né, quais eram os tipos de danos que a gente tinha, né, e os tipos de perda, né, onde a gente tinha uma nomenclatura para cada um deles, né, sendo o S para o tipo de dano, né, S1 até o S4, né, sempre se afastando mais da estrutura, né, primeiro na estrutura, uma descarga atmosférica, LDA é descarga atmosférica, tá, só para gente, para ficar um pouco mais simplificado. Aí tem a descarga atmosférica perto da estrutura, aí tem descarga atmosférica na linha que adentra a instalação, adentra a estrutura que a gente está analisando, e a descarga atmosférica perto da linha que adentra a instalação, né? Aí a gente tem os tipos de danos de D1 até D3, né, que começa com seres vivos, né, sendo ah, gerando um dano, gerando um choque elétrico nesse ser vivo, né, seja um, um ser humano, ou seja um animalzinho, tipo a gata ali, ó, né, também ela entra no dano D1. Daí eu tenho danos físicos, né, e tenho falhas de sistemas eletroeletrônicos. E daí as perdas também, de L1 a L4,
né, vida humana, serviço ao público, patrimônio cultural e valores econômicos, né? Vida humana ali também entra não só quando a pessoa morre, mas também quando tem algum ferimento grave que eu não consigo revertê-lo, né? Então ele entra naquele tipo de perda L1, né? E aí, aqui é só uma tabela, que depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas também está na norma lá que eu disponibilizei, né? Onde eu tenho os tipos de impacto, aí mostra aqui um desenho, né? Mostrando isso, qual é a nomenclatura da fonte de dano, quais são os tipos de dano para cada uma dessas fontes e os tipos de perdas que podem acontecer, tá? Aí, pessoal, aí a gente entra na parte de risco, né? Eu não sei se anteriormente a gente tinha falado e tinha definido esses riscos de R1 até R4, tá? Então, do R1 até o R4, né? Que basicamente, pessoal, o risco R1, ele é o risco de acontecer o dano, a perda L1, certo? O risco R2 de acontecer a perda R2, e assim sucessivamente, tá? Ele fica nessa linha, tá? O R3 e o R4 também, tá? Então, para avaliar os riscos, né, eu tenho que levantar quais são os componentes de risco que estão relacionados a ele, né? Então, o que é que eu tenho que levar em consideração para encontrar o risco de perda de vida humana, por exemplo? Né? São vários os fatores que podem ocasionar esse tipo de perda, né? Então, aí eu tenho que levar em consideração alguns fatos, né? Então, basicamente, cada um desses riscos, né? Eu vou contabilizá-los e assim depois eu somo essas componentes para encontrar um risco específico de alguma dessas perdas acontecer, certo? Então, agrupa-se esses componentes de acordo com o tipo de fonte e os tipos de dano que cada um desses caras tem. Não, você vai para fora. Você tá muito. Foi expulsa de sala de aula. Expulsa de sala de aula. Tá vendo? Tá vendo o que é que acontece quando atrapalha o professor? É expulsa de sala de aula. Porque tá complicado. Foi pro CISAI, já foi para Ana Cutas lá, ainda bem que ela gosta de gatos, né? Já resolve lá, né? Porque estava muito complicado, sobe e desce danado, e cada vez que ela passa, já eu perco um pouco da minha concentração, daí acaba demorando mais, tá? Quem foi que chegou, John? O teu gato? Quem é teu gato? Ah, aí, se deu bem, mano. Aproveita, mano. O cara tava falando de ti aqui a tarde toda, chegou, se alvoroçou ali. Tá, vamos lá, pessoal. Agora sem gato dessa vez, gatos e gatas, né? Então, agora a gente vai falar um pouco de cada um dos componentes, tá? Vocês vão ver que tem alguns componentes que eles se repetem, tá? Na definição e tal, né? Mas esses componentes, eles são dados nomes distintos, né? Porque dependendo de onde ele for, de onde acontecer a descarga atmosférica, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, quando eu tenho uma descarga atmosférica na estrutura, eu vou ter o tipo de risco, componente de risco RA, RB e RC, certo? Quando o RA for ferimentos aos seres vivos devido a choque elétrico, né? Aí esse choque elétrico pode ser de uma tensão de toque ou uma tensão de passo, né? Lembram lá a diferença entre esses dois tipos de tensão, né? Que a gente viu lá no começo da disciplina. Tensão de toque e tensão de passo. Acho que foi quando a gente falou de aterramento. Mas enfim,
Tensão de toque é quando eu encosto em algo que está energizado. Tensão de passo é a diferença que eu tenho entre os dois pés, né? Dois pontos. Daí eu tenho a diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? Daí, nesse tipo de risco, pode acontecer perdas do tipo L1 e L4, né? Lembrando aqui, ó, perda L1, vida humana, e L4, valores econômicos, né? Onde valores econômicos é dinheiro, né? Perder algum material, então, alguma coisa nesse sentido. Daí o risco RB, danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura, iniciando incêndio, ou pode iniciar uma explosão, né? Dependendo do local que a gente tiver inserido, a gente pode acontecer por causa de um pequeno centelhamento, ou seja, uma faísca, isso acontecer um incêndio até mais grave, uma explosão, né? E pode acontecer todos os tipos de perdas, nesse caso aqui, né? Ah, tanto do L1 até o L4, né? Porque pode morrer alguém dentro do incêndio, ou pode, no mínimo, a gente vai perder coisas materiais no incêndio, né? E aí eu tenho o tipo RC, que também está nas descargas na estrutura, que são falhas nos sistemas internos, né? Os sistemas internos aí são os componentes eletroeletrônicos da estrutura, né? Seja um computador, seja um dispositivo daquela instalação, né? Causado por LAMP. O que é esse LAMP? Né, que a gente até falou na outra aula síncrona. Eles são surtos eletromagnéticos, né? Devido a essa descarga, ele acaba gerando um surto eletromagnético, um pulso eletromagnético, que ele pode danificar outras coisas, né? Então, eu posso ter perdas do tipo L2 e L4, né? Voltando aqui, L2, serviço ao público, eu posso parar esse tipo de serviço e eu posso perder dinheiro com isso, né? Ainda, pessoal, eu não coloquei aqui, mas é bom ressaltar que esse tipo pode ocasionar também perda de vida humana. Alguém sabe me dizer onde que eu poderia ter essa perda de vida humana por causa de uma falha de sistema interno causado por um surto eletromagnético? Alguém consegue me elencar pelo menos um local que isso aconteça? Pelo menos não, é mais um local que isso pode acontecer. Isso pode acontecer, pessoal, por exemplo, em hospitais, tá? Por exemplo, lá, hoje a gente está vivendo uma pandemia aí, né? E tem muitas pessoas que, dependendo da gravidade com a Covid, ela fica precisando de equipamentos para sobreviver, né? Os respiradores e tal. E daí, se eu tenho um surto eletromagnético que pode causar falha nesse sistema, seja parando ele completamente ou até mesmo alterando suas características de operação, pode ser que eu acabe, aquela pessoa que está necessitando desse equipamento acabe entrando em óbito, né? Então, isso pode acontecer aqui também, né? Daí eu tenho, esses seriam os componentes de risco para descarga na estrutura. Para perto da estrutura, eu só tenho um, que é o RM, que aí pela mesma, ele só vai estar relacionado ao mesmo que o RC. Ele tem a mesma origem, né? Que seria uma falha de um sistema interno causado por esse surto eletromagnético. Não é bem a mesma origem, porque um é na estrutura e o outro perto da estrutura, mas os dois estão gerando esse pulso eletromagnético. Então, eles vão entrar nas perdas do tipo L2 e L4 e também na L1 em caso de algumas estruturas específicas como hospital, tá? Daí, numa linha conectada à estrutura, né, se eu tenho uma descarga atmosférica nesse cara, a gente vai ver que eles também parecem muito com o que eu tinha na estrutura, né, mas muda algumas coisinhas, tá? O RU, ele está relacionado a choques elétricos também, né?
o RV, causados por causa de centelhamentos e podendo ocasionar incêndios, explosões e por assim vai. E o RW, né, ele não é mais causado pelo um surto eletromagnético, né, porque como é na linha conectada à estrutura, né, ele está um pouco distante da estrutura para causar um surto eletromagnético, mas ainda pode acontecer sobretensões e, por consequência, sobrecorrentes induzidas nas linhas, né? E com isso, se eu tenho sobretensões, dependendo do meu sistema de proteção, eu posso causar essas falhas também, posso queimar equipamentos. Acredito que todos aqui saibam pelo menos de uma história de o vizinho que na tempestade queimou a televisão, ou queimou o rádio, ou estava carregando o celular, explodiu na orelha e perdeu metade do rosto. Sim, umas histórias deprimente e triste, né? Queimou o motor aqui de casa, o motor do portão. Ô, louco. Botar um aterramento nesse motor aí, John. Gabriel, centelhamento seria uma faísca, né? O processo de geração de faísca, né? Quando eu, por exemplo, você tem um isqueiro, né? Não tenho nenhum aqui, mas quando você pega e roda ali o isqueiro, né? Ele cria aquela fagulha. Isso seria um processo de centelhamento, tá? Que é essa criação de fagulha. Certo? E a descarga perto de linhas conectadas à estrutura também vai ser relacionadas a sobretensões induzidas nas linhas, tá bem? Também gerando perdas ali e tal. Daí aqui, pessoal, são as equações que vocês não precisam temê-las, tá? Eu coloquei elas aqui mais para demonstrar elas, para dizer para vocês que elas existem e como elas estão sendo levadas em consideração, certo? Porque basicamente, como eu falei no começo, o risco ele é uma coisa. E cada um dos riscos ele tem diversas componentes que vão agregar o valor de risco para ela mesma. Então, basicamente, quando eu falei lá do risco RA, B e C, né, que eu disse que ele tinha o risco de L1, aqui eu tenho o risco de L1, aqui eu tenho o risco L2 e L4, né? Então, quando eu volto aqui para as equações, aqui eu tenho o risco R1, ele tem relação com RA, com RB, com RC, com RM, RU e assim sucessivamente, tá? Contabilizando esses valores, tá? Cada um desses caras, cada um desses componentes de risco, ele tem uma forma de ser calculado, que eu vou demonstrar para vocês isso, mas não necessariamente nós precisaremos saber isso de cor, até porque existe uma norma para isso, tá? E nem vou cobrar que vocês, como é que se diz? Que vocês façam esse cálculo numa prova, por exemplo, tá? É mais para a gente ter uma ideia, certo? Então, aqui seria o meu R1, onde esses quatro caras aqui, RC1, RM1, RW1 e RZ1, eles só causam só estão relacionados para em casos de explosão e para hospitais, tá? No caso, quando eu tenho um incêndio, o centelhamento pode causar um incêndio, mas essa estrutura tem material inflamável, por exemplo. Então, se eu tiver um incêndio, eu vou ter uma explosão, e se eu tenho uma explosão, eu posso ter um risco de perda de vida humana, né? Então, ele tem que ser considerado, mas tem que, caso a caso, né? Se fosse, no caso, uma residência, esses quatro riscos, RC1, RM1, RW1 e RZ1, eles não seriam contabilizados, tá? Pode ser que vocês tenham a dúvida por que ali na descrição ele está RA e aí está RA1. Só pelo fato de ele ser o risco, a componente de risco A relacionado ao risco 1, entendeu? Né? Ele só tá dizendo que só para diferenciar ela
esse RB1 do RB2, tá? Mas para esses dois casos aqui, o valor é o mesmo, né? Se você calcula RB1, o RB2 seria a mesma coisa, tá? Daí tenho ali o cálculo para risco de perdas de serviço público, perdas de patrimônio e perdas de valor econômico, né? Tem um detalhe interessante, entre aspas, aí, de valor econômico, que é o RA4 e o RU4, né? Que estão relacionados a danos a seres humanos, né? Para a norma, pessoal, os animaizinhos, né, a ovelhinha, a vaquinha, o boizinho, esses bichos aí, eles são propriedade, né, porque eu estou querendo proteger uma fazenda, por exemplo. Então, se por acaso tiver uma descarga atmosférica que venha a ocasionar a morte de animais, né, quando esses animais têm um valor intrínseco a eles, né, principalmente nessa parte de corte, de criação para venda, né, esses animais entram em valor econômico, né, em perdas de valor econômico e não como perda de vida, certo? Então, um reflexo aí da sociedade capitalista, né? E aqui é um recorte da tabela, da norma, em que ela está relacionando esses riscos, né? Por exemplo, a descarga S1, quais são os riscos que estão relacionados, os componentes riscos que estão relacionados a ela, e aqui estão demarcados para qual risco cada uma delas contribui, né? Então, o R1, por exemplo, está o RA, o RB e pode ser o RC, né? Pode ser que o RC esteja relacionado, e assim todas elas, né? O que tiver o asterisco aí para vocês, eu acho que está aparecendo mais um pontinho, mas seria o que deve ser levado em consideração, tá bem? Daí, dito isso, pessoal, isso seria as componentes de risco e como elas estão relacionadas com o cálculo do risco. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, para a gente fazer o gerenciamento de risco, né, basicamente a gente tem esse procedimento básico que é previsto em norma, que basicamente ele é identificação da estrutura a ser protegida e suas características, né? Isso é um passo meio óbvio, né? Às vezes a norma ela se torna óbvia, né? Ela tem informações óbvias, mas é para dizer depois alguém não reclamar, dizendo, você não especificou isso. É tipo esses dias eu comprei uma pasta de amendoim, né? E não sei se vocês já notaram, se vocês comem pasta de amendoim, mas tem escrito na pasta de amendoim uma coisa bem grande, escrito contém amendoim. Já viram isso? Então, é meio bizarro, né? Se a pasta é de amendoim, ela tem que ter amendoim, né? Mas provavelmente tem essa informação porque algum indivíduo que era alérgico a amendoim e sabia disso, foi lá, comeu a pasta de amendoim e depois disse que ninguém avisou ele que tinha pasta de amendoim. No leite também contém leite, é umas coisas assim meio bizarras. Por exemplo, isso é uma coisa que é interessante, né? Se vocês forem no micro-ondas de vocês, eu não sei se atrás tem, mas no manual tem, cara. Se vocês olharem lá no manual, tem um símbolo que é um gato, um gatinho, bonitinho, e tem um risco dizendo para você não colocar o gato dentro do micro-ondas. Vocês já viram isso? E tem. Se vocês, talvez não tenha no micro-ondas, mas talvez no manual vocês vão encontrar isso. No meu tinha, né? Eu fui até procurar, porque né, não é possível, né, meu? Aí tem um caso de um americano maluco que ele deu banho no gato dele e ele tava sem saco para secar o gato. Aí o que é que ele fez? O que é que ele fez? Um espertão? Pegou o gato, botou dentro do micro-ondas e tacou-lhe pau. Matou o gato, explodiu o gato lá dentro do negócio.
coisas de horrores aqui na aula do professor Vitor, 1 hora, 1h30 da tarde, contando coisas bizarras, né? Eu não sei como é que eu saio de gerenciamento de risco para falar que o gato morreu explodido, né? Tá doido. Não sei, temperou com shampoo, John. Passou um shampoozinho de gato nele e foi boa. Mas tem gente que tempera com erva doce, por exemplo, é a mesma coisa, erva doce e shampoo. Tá louco, vamos voltar. Ah, acabou a sessão besteira do professor. Então, depois da gente identificar a estrutura e suas características, né, o que são as características? Como ele é construído, o que é que tem naquela estrutura como um todo, né? E daí você tem que identificar os tipos de perdas, né, que estão relacionadas àquela estrutura, né, aquele teu objeto de estudo, né, e quais são os riscos relevantes que devem ser levados em consideração, tá? Daí você faz uma avaliação de risco para cada um dos tipos, né, R1, R2, R3, R4. Aí você faz uma avaliação da necessidade de proteção. Como você vai fazer essa avaliação? Existem níveis do que a gente chama de risco tolerável, né? O risco tolerável, que é aquela coisa, né? Ah, 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 é como se fosse o quão suscetível, ou quão... não é suscetível a palavra que eu quero. O quão o quanto eu posso suportar uma perda, né? O quanto de perda eu posso suportar. Porque todo processo existe uma perda, mas para eu ter uma boa eficiência, eu tenho que controlar esse tipo de perda que pode acontecer. Que é aquela coisa, você pode ser a pessoa mais precavida do mundo, mas isso quer dizer que não vai acontecer um acidente com você? Pode ser que você tomou todas as medidas de proteção, vamos supor, andando de carro, né? Você está lá andando dentro do limite, no local correto, na velocidade correta, com cinto de segurança e tudo, vem uma pessoa e bum, dá-lhe, né? Aí, tchau. Você sofreu aquela questão, mas se você utiliza as proteções, você tem um risco tolerável, um risco admissível. É essa palavra que eu queria encontrar. Então, você faz a avaliação dessa eficiência do custo de proteção em comparação com o custo total de perdas. Isso aí serve para perdas econômicas, né? Se você quer levar em consideração as perdas econômicas, você vai ver, no caso de um problema, uma descarga atmosférica que me traga perdas econômicas, né? Isso vale a pena eu proteger meu produto, minha edificação, o que é que eu tenho ali dentro? O que eu vou perder é valioso, né? Tem muito valor? Se tiver muito valor, às vezes vale a pena, se não, se tem ali dentro tem só, sei lá, papel, né? Pode ser que o papel não seja interessante proteger, né? Nunca se sabe quando um meteoro na tua cidade. Verdade, né, John? Ou então o Covid, né? Pode ser que o Covid esteja aí na porta da galera e ninguém sabe, né, mano? A gente está aqui tomando as devidas precauções. Até teve professor do IF, o Rodrigo, não sei se vocês conhecem. Rodrigo, acho que vocês conhecem, acho que ele foi professor de vocês. Mas ele pegou Covid, né? Ele não teve muitos problemas, né? Mas ele, segundo ele tava tomando as precauções, mas pegou da mesma forma, né? Então, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Se tiver contato com o Rodrigo, né, nessa época aí, e passa por internet, né? Me falaram. Se eu tô com Covid aqui conversando com vocês, estou passando para vocês, é isso mesmo? Mentira. Para com isso, não adianta inventar isso aí para não vir assistir a aula. Então tá, esses seriam os procedimentos, os passos ali a serem seguidos, tá?
Mas o que é a estrutura, né? O que é o sistema, né? Que eu tenho que levar. Eu tô de máscara, só que minha máscara ela é transparente. É uma máscara que eu comprei no Japão. Porque vocês sabem, eu fui pro Japão, né? Lá eles têm umas máscaras transparentes e tal. É nanotecnologia. São pequenos robozinhos que eles se comportam. Então, quando eu sorrio, eles se estendem, né? Não dá para ver por causa disso. É tecnologia de primeira, só o Japão tem. Então, o que é a nossa estrutura, né, que a gente tem que considerar? A edificação como um todo, né, o que você está analisando, né, as instalações da estrutura, né, tudo que estiver instalado na estrutura faz parte da estrutura, né, não só a edificação, mas, por exemplo, se tem uma antena de televisão, se tem um pórtico saindo dela, faz parte e tudo mais, né? Além da estrutura, né, eu tenho um conteúdo interno a ela, que a gente viu que em alguns casos a gente tem que levar em consideração, quais são os equipamentos que estão ali dentro, o que está sendo armazenado possivelmente ali dentro, é inflamável ou não é, se é um hospital, quais são os equipamentos que estão ali dentro, tem que proteger esses equipamentos de forma mais concreta, mais eficiente, né? Então tem que levar isso em consideração, o conteúdo. Daí eu tenho as pessoas que estão na estrutura e também pessoas que, porventura, estejam a 3 metros dela, né? Então, se é um prédio no centro da cidade, você tem que levar em consideração o fluxo de pessoas que tem ali no lado de fora da tua estrutura, porque pode ocasionar algum problema nessas pessoas que estiverem do lado de fora, né? Então, uma casa no centro de São Bento do Sul é diferente de ter uma casa a mesma casa, se eu pegar exatamente o mesmo projeto de arquitetônico e de engenharia e colocar em São Bento, no centro de São Bento e colocar no Rio Vermelho, por exemplo, você tem situações distintas que você tem que considerar. E aí também entra no último ponto a ser considerado, que é o meio ambiente afetado por danos na estrutura. Porque, por exemplo, se você vai lá, tem um incêndio e você está do lado de uma mata que pode se alastrar facilmente um incêndio, né? Então tem que pensar nisso daí também. 44. Daí, o risco tolerável normalmente ele é definido, pode ser definido e pode ser mais rigoroso dependendo do estado que está sendo analisado, né? Mas a norma prevê esses 3 limiares, né? Para esses 3 tipos de perda, né? L1, L2 e L3. A, a, a norma ela não prevê um risco tolerável para perda econômica, né? Porque isso aí quem vai definir é o próprio dono da estrutura, ele que vai dizer o quão precioso é o material, quanto valoroso é o material que ele está ali dentro, né? Então tem que ser uma conversa entre o projetista, o engenheiro, o técnico e o dono da propriedade, tá? Mas o que significa esse risco tolerável de 10 a menos 5? Isso significa, imagina 10 a menos 5 é 1 sobre 10 a quinta, né? Então, isso quer dizer que 1 a cada 10 elevados à quinta, ou seja, 10 mil, é isso? 100 mil. Agora me fugiu. 10 terceira, 100 mil, né? 1 a cada 100 mil é, eventos, vai haver uma perda de vida humana, né? Então, é mais fácil morrer uma pessoa do que, no risco tolerável, do que ganhar na Mega Sena, por exemplo. Então, por isso que eu não jogo na Mega Sena, né? E a probabilidade é muito pequena. Daí eu tenho perda de serviço ao público, 10 a menos 3, a perda de serviço ao público, né, pessoal? Não sei se isso fica claro para vocês, mas é qualquer tipo de serviço prestado à comunidade, né? Então, seria
energia elétrica, seria fornecimento de água, seria fornecimento de internet, hoje em dia é considerado, né? Então, todas essas questões são perda de serviço ao público, ou atendimento em um hospital, né? Tudo isso aí está relacionado. E perda de patrimônio cultural, 10 a menos 4, né? Você vê que, dado uma significância maior, o patrimônio cultural, porque, enfim, uma perda de patrimônio cultural, como nós tivemos no museu no Rio de Janeiro, por exemplo, né, daquele incêndio que a gente perdeu peças que não se consegue de volta, né? Então, é bem complexo isso daí. Então, para avaliar a necessidade de proteção, você tem os componentes de risco, do risco R1, R2, R3 ou R4, né? Você faz o cálculo dos componentes de risco identificados, você faz o risco total, o cálculo do risco total, né, que seria o risco para cada um desses indivíduos, R1, R2, R3, R4, identificação dos riscos toleráveis que estão nessa tabela, né? E aí você faz uma comparação do risco calculado com o risco tolerável, né? Se o valor do risco calculado for menor ou igual ao risco calculado, menor ou igual ao risco tolerável, isso diz que não é necessário nenhuma medida de proteção a mais. Não é necessário um SPDA, por exemplo, tá? Então, você está tranquilo, está protegido, etc. Tá? Se por acaso o risco calculado for maior do que o risco tolerável, aí você tem que implementar medidas de proteção, né? Até que o teu risco calculado seja reduzido ao valor tolerável. Pode ser que existam casos que mesmo tu aplicando várias medidas, tu não consegue reduzir o teu risco ao valor risco tolerável. Mas nesse caso, tu tem que usar todas as possíveis medidas de proteção e das formas mais eficientes possíveis, tá? Então, essa é a consideração que temos que ter com relação à implementação ou não do SPDA. Nossa, coisinha. Aqui está um fluxograma, tá? Que também foi recortado na norma, né? Que basicamente descreve esse processo. Não sei se vocês conseguem ler tranquilamente, mas o primeiro quadrinho aqui fala identificar a estrutura a ser protegida, depois identificar os tipos de perda relevante. Então, para cada tipo, aí depois, para cada tipo de perda, identificar e calcular os componentes de risco, né? Que aí você vai ter todos aqueles componentes de risco. Daí você vai fazer a análise, R maior que RT? Se não, a estrutura está protegida, né? Quer dizer que o risco calculado é muito baixo, né? Se sim, aí você precisa de uma proteção, né? Aí você, se necessita de proteção, você se pergunta, há um SPDA instalado, né? Se sim, você vai perguntar, há MPS instalado? O que é MPS? É um sistema de proteção de surto, é o DPS, que eu acho que a gente ainda não comentou sobre esse rapaz, e a gente tem que comentar, né? Provavelmente na próxima aula eu trago informações sobre eles. Se não houver um sistema de proteção de surtos instalado, você tem que instalar esse cara, né? E se sim, instalar outras medidas de proteção, né? Que aí vai além, né? De outras questões, de repente melhorar o sistema de aterramento, verificar um seccionamento, separar fazer um seccionamento da instalação de forma mais eficaz, né? E nesses casos aqui, depois da última medida, você volta para analisar o risco novamente, né? E volta para aquele fluxograma. Se não houver o SPDA, você analisa o teu risco, né? Se as componentes de risco são maior do que o risco total. Se não, você instala somente os protetor de surto, né? Se sim, né, se o risco for maior que o tolerável, aí você instala um tipo de SPDA adequado à instalação, tá bem? E esse seria o fluxograma bem certinho.
E aqui, pessoal, eu vou mostrar a equação, estamos quase terminando, mais 5 minutinhos, tá? Para cada um daqueles riscos, a gente tem uma equação, tá? Mas ela tem uma forma geral, essa equação, que é esse formato aqui, Rx igual a Nx vezes Px vezes Lx, tá? O que são esses caras? O Nx é o número de eventos perigosos que acontecem em uma certa região por ano. Já vou mostrar isso através de um mapa, né? Isso aí, ele é composto de mapas que são fornecidos, né? Onde vão mostrar quantas trovoadas existem em cada região, e esse dado é fornecido para cada quilômetro quadrado, tá, de área. Aí eu tenho o PX, que é a probabilidade de dano à estrutura, que aí vai estar relacionado os aspectos da estrutura como um todo, né, como ela é construída e quais são os componentes de instalação que ela tem inserido ali, né. E o LX é a perda consequente, né? O que é que esse risco vai me dar de perda, né? E isso tudo está na norma, através do anexo A, anexo B e anexo C, tá? Mas aqui eu só vou me simplificar, mostrar essa tabela para vocês, né? Onde a gente tem todos aqueles riscos, né? RA, RB, RC, RM, RU, VW e Z, né? E cada um deles, eles têm a mesma estrutura, vocês podem perceber ali. Só que para cada uma delas está mudando essa letrinha de baixo, né? Aqui eu tenho ND, aqui eu tenho NM, aqui eu tenho NL. Isso por quê? Porque elas têm a mesma ideia de eventos, né, que são eventos que são perigosos à instalação, né, mas elas têm algumas particularidades para cada um desses casos, tá? Isso está descrito lá na norma, não vou me aprofundar nisso daí. Aí eu vou trazer como exemplo o componente RA, tá? O componente RA, como a gente viu naquela tabelinha, ele é dado por ND vezes o PA, a probabilidade do risco A, né? E vezes a perda do tipo A, certo? Perdão. Então, como eu determino o ND, né? O ND é determinado por NG vezes AD vezes CD vezes 10 a menos 6, certo? O que é o ND? Densidade de descarga atmosférica para a Terra, em quilômetro, 1 a cada quilômetro quadrado por ano, né? Isso são dados por mapas, né? Que a gente vai ver. Aí eu tenho a área de exposição, né, que essa área de exposição vai depender da estrutura, óbvio, né, e a exposição que essa estrutura dá e qual é a probabilidade, e isso vai influenciar na probabilidade de uma descarga atmosférica atingir ela ou atingir em área que vai trazer problemas a ela. E o CD é fator de utilização da estrutura, né? Para que ele é utilizado, aquela estrutura, que também está através de uma tabela, que devia ter colocado aqui, a tabela da norma, acabei não colocando, perdão. Antes de fornecer esse material para vocês, eu coloco. Daí, determinação de PA, que é a minha probabilidade, vai ser igual ao PTA vezes PB, onde PTA é o fator que depende de medidas de proteção adicionadas contra tensões de toque e de passo, né? Também são valores tabelados, né? Não são valores que você tira da cabeça, né? Ele tem lá várias medidas que você tem ou não tem na tua instalação, e assim você vai utilizar esse fator. Né? E o PB é fator que depende do nível de proteção do SPDA. Também dados tabelados, e o nível de proteção vai depender do tipo de estrutura que nós temos, né? O tipo de aplicação que nós temos. Daí a gente tem determinação de LA, que aí ela é mais feinha, né? Quanto mais letrinha a gente vê, mais receio dá a ela, né? Mas ele é RT vezes LT, vezes essa razão de NZ dividido por NT, vezes TZ dividido por 8.760, tá?
O que é o RT? Fator de redução da perda de vida humana dependendo do solo barra piso. Então, de novo, um valor tabelado, né? LT, número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico durante a evento perigoso, também valores tabelados, né? Então, você vê que tudo vai ser através de tabelas, né? Eu não coloquei todas elas aqui para que a gente não, sei lá, vai ficar só um material extenso demais, sem muito porquê, até porque eu disponibilizei para vocês aquele trecho da norma, então vocês conseguem acessar isso, né? NZ por NT, onde NZ é o número de pessoas na zona, né, na zona de projeto, né, que pega além da estrutura a região de 3 metros em volta dela, e NT é o número total de pessoas na estrutura, que também é um dado de projeto, tá? TZ é o tempo durante a qual as pessoas estão presentes na zona, expresso em horas por ano, também dado de projeto. O que é dado de projeto, pessoal? Isso aí é definido pelo projetista, tá? O projetista vai chegar a essa conclusão em conversa com o próprio cliente. Né? Ele vai dizer, como que é a afluência de pessoas aqui e tal, não sei o quê. E por aí vai, certo? Só fazer uma conta aqui. Certo? Isso tudo dividido por 8.760, que é horas por ano, né? Então, se eu pego 24 horas vezes 365, dá 8.760, né? Aí que sai, são quantidade de horas no ano, tá? Então, são essas equações, né? Só que você tem uma equação dessa para nesse nível para cada um daqueles riscos. Essas equações são para você encontrar o valor de RA. Aí você tem a mesma coisa para RB, para RC, para RU, para RV e assim sucessivamente, tá? Mas eu não vou mostrar todas elas, até porque eu acho desnecessário nesse ponto para vocês, tá? Aqui é um mapa, né? Que a gente mostra aqui, por exemplo, aqui é verde porque é a Amazônia, né? Isso aqui? Não, tem nada a ver, que aqui é verde porque é a Amazônia, né? E, enfim, mas isso aqui está relacionado, pessoal, com essas coresinhas que estão aqui embaixo, aqui, ó, que vai do rosa até o preto, né? Rosa, né? Magenta. O pessoal diz que é magenta, né? Rosa. Que vai do magenta até o rosa, onde o magenta é onde eu tenho menos casos de trovoadas e o preto seria onde eu tenho mais casos de trovoadas, né? Então, a gente pode ver essa distribuição, onde a gente vê no interior do Brasil aqui uma concentração bem superior de número de trovoadas, né? Se a gente pega aqui essa parte da Amazônia, descendo até o sul do país, aqui pegando um pouco também do Sudeste, Centro-Oeste aqui, né? Já no Nordeste, até é sabido que no Nordeste chove menos, né? Então, se a gente pega a grande parte do Nordeste, aqui, Ceará, Paraíba, Bahia, Sergipe, por aí vai, a gente vê que a gente tem pouquíssimos casos de trovoadas no ano, né? Então, lá eles se preocupam menos com esse tipo de proteção, né? E a norma, ela traz esse mapa, né, porque aqui fica difícil eu encontrar, por exemplo, São Bento do Sul, né? Mas lá eles mostram também um mapa com um pouco mais de detalhes para cada uma das regiões. E aqui eu trago para vocês São Bento o sul do país, né? Onde a gente tem essa região litorânea, onde tem do Rio Grande do Sul, em especial, né? Chegando até Florianópolis, onde a gente tem menos casos de trovoadas, né? Mas se a gente vai indo para o oeste, a gente vai tendo mais e mais casos. Eu fico imaginando como é aqui Paraguai, Argentina, né? Deve ser um Deus nos acuda lá, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, se aquele negócio vai esquentando, lá lá deve ser, qual é o nome, cara? Lá onde o Thor mora, o Thor deve morar para lá. Então, quem quiser conhecer aquele Deus maravilhoso, é só ir para lá, para essa direção aqui, ó, né? Para lá. E encontra um homem lá. E dizem que é gêmeos, né? Dizem que são gêmeos, um mais bonito que o outro.
né? Tá doido. Isso que dizem, né? Quando Deus faz as coisas, eles banjam, assim, né? Ele já fazer um cara bonito daquele, fazer logo dois para não brigarem. Aí fizeram dois Thor, né? Mas se a gente vê o São Bento do Sul, ela deve estar na região mais ou menos por aqui, ó. A gente vê que está marcado Joinville, né? Então a gente deve estar mais ou menos aqui, assim, ó, onde está esse curso aqui agora. Não sei se vocês conseguem ver. Então a gente estaria na região ali de 7 a 9 trovoadas, né, por quilômetro quadrado por ano, né? Então é assim que a gente vê esse tipo de mapa, beleza? Então, seria isso, pessoal. Vocês devem ver que eu devem perceber que, apesar de muito conteúdo, de muita coisa que eu falei, eu desconsiderei, eu não eu falei rapidamente de vários pontos. Por quê? Porque a minha ideia aqui é trazer essa informação para vocês saberem que essas coisas existem. Ah, professor, e se eu tiver que trabalhar com isso um dia? Aí vocês sabem que existe a NBR 5419, que são divididas que é dividida em quatro partes, né? Que a parte de gestão de risco está na segunda, né? E você consegue fazer a visualização e consegue tirar algumas conclusões dali para ah, conseguir colaborar com o teu trabalho, alguma coisa nesse sentido, tá bem? Então é isso que a gente tem, certo? Eu encontrei um material de um professor em que ele faz um exemplo de dimensionamento de um edifício, né? Aqui de Santa Catarina, eu acho que é de Joinville, né? Eu vou pegar esse material e disponibilizar para vocês, até as equações que tinham ali eu tirei do material dele, né? Para vocês darem uma olhada e terem uma ideia de esse como é feito esse dimensionamento, né? Um pouquinho trabalhoso, mas ele é trabalhoso, mas não é difícil, tá? Porque como vocês viram, todos os dados eles são ou de conversa com o proprietário ou através de tabelas da própria norma. Então, ele é trabalhoso, porém ele não me traz muita dificuldade para elaborar, tá bem? Não, dificuldade eu digo intelectual, não os cálculos exorbitantes, meu Deus, assim, né, coisas de louco que o Rodrigo passa para vocês fazerem, deixar vocês descabelados, né? São coisas simples, beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Querem perguntar quanto que é a passagem para ir lá para a Argentina para ver o Thor? A gente pode ir de ônibus para lá, né? Vamos alugar um ônibus, sai mais barato, a gente chega e vai lá, chega na Argentina e fala, hermanos, onde está Thor? Né, uma coisa assim. Uma Kombi não cabe todo mundo, cara. Barça e Juve, eu não tô com mais tempo para ver jogo, cara. Tô tão triste. Minha vida se resume a trabalhar agora. É triste, meu. Deixa eu parar de gravar aqui para falar besteira com vocês, espera aí.